bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. É um prazer ter vocês mais uma vez aqui conosco, para juntos compartilharmos informação, entretenimento, também dar umas risadas. E é muito bom ter você aqui com a gente. Desde já quero te pedir para que você possa seguir as nossas redes sociais, que vão aparecer aqui embaixo. Segue também a gente aqui no YouTube, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E principalmente lá no nosso Instagram também. De vez em quando tem conteúdo sobre o que acontece nos bastidores. Recentemente a gente teve algumas dinâmicas. Então, se você não quer ficar de fora, fica ligadinho aí nas nossas redes sociais. O nosso podcast de hoje tem um conteúdo muito importante. Talvez é uma coisa que muita gente tem curiosidades para poder entender, e a gente trouxe uma especialista no assunto, que é a Kétila. Bem-vinda, Kétila, ao Como Pode. A Kétila, ela é conselheira do Ministério da Saúde Mental e Bem-Estar, do Ministério Adventista das Possibilidades, da Associação Norte de Rondônia e Acre. Ela é doutoranda em educação com ênfase na educabilidade da pessoa com deficiência, mestra em educação com ênfase no transtorno de espectro autista, psicopedagoga e especialista em inclusão da pessoa com autismo pedagoga. É isso? Gente, quase que eu não consigo terminar de falar. Bem-vinda, Kétila. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Emily. É um prazer também estar aqui com vocês mais uma vez, né? Não aqui no podcast, mas na igreja. E é bacana a gente conversar e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, para a gente ajudar outras pessoas também a ter esse esclarecimento de questões tão importantes hoje, né? Que está sendo mais divulgadas e que a gente precisa conhecer. Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você estar aqui conosco para nos passar essas informações tão importantes que a nossa sociedade precisa, né, ter, esclarecer também, seja na comunidade cristã, como a sociedade em geral, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é autismo, o que é TDAH. Explica pra gente qual é a diferença. Tem muita semelhança, mas também é muito diferente. Sim. Né? Então, autismo e TDAH é um dos transtornos mais presentes hoje, né? Que a gente costuma estar conhecendo e ouvindo. Especialmente o autismo, que está crescendo cada vez mais. Os próprios estudos científicos aí colocam que a cada 36 crianças que nascem, uma tem autismo. E isso, há 10 anos atrás, era a cada 100, 150 que nasciam, tinha autismo. Então, a gente vê que isso está crescendo de forma muito grande. E os estudos científicos, eles colocam que daqui uns 10 anos, a cada 5 crianças que nascerem, uma vai ter autismo. É a projeção que a ciência faz, né? Então, isso mostra que a gente precisa aí, se preparar para receber esse público, né? E aprender a lidar com algumas características, né? Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, o que é isso? Ele traz alguns prejuízos, tanto na questão de comunicação, interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Então, são esses critérios principais que o autismo tem, né? Então, aquela pessoa que muitas vezes até é diferente, não consegue socializar muito com os outros. Ah, é só uma pessoa tímida. É só tímida, não tem nada. Que antigamente as pessoas só passavam, né? Ah, a pessoa tímida, deixa ela ali quietinha, tá tudo certo. Só que ela tem vários prejuízos na vida e muitas dificuldades. E aí, dentro do autismo, a gente tem 3 níveis que a gente fala, né? Que antes tinham leve, moderado e severo. Hoje a gente já não usa mais essas terminologias. A gente usa 3 níveis de suporte, que aí é o nível 1, que é aquela criança que necessita de pouco, aquele bem tranquilo ali, que tem alguma característica ali diferente, é a pessoa mais quieta, que não conversa muito, que tem alguma estereotipia, que é alguns movimentos repetitivos, mas é algo muito leve que a gente não percebe, que não necessita de tanto suporte na vida. Consegue ter uma qualidade de vida mais tranquila, né? Então, esse é o nível de suporte e é o nível que é difícil o diagnóstico logo, cedo, né? Porque ela consegue desenvolver. E aí, só quando ela vai ficando maior, quando vai aparecendo outros sintomas e outros transtornos associados, que aí acaba fechando esse diagnóstico. Sim. E aí a gente tem o nível 2 de suporte, que aí já é um nível que precisa de um suporte maior, que seria esse apoio, né? Alguns associado ou não com a falta de comunicação,
mas tem comportamentos mais latentes de isolamento, de estereotipias, já tem uma rigidez cognitiva maior de entender algumas nuances. E aí seria o nível 2 suporte, que não é tão difícil, mas também não é tranquilo, mas que precisa de uma supervisão. Certo. E aí a gente tem o nível 3, que aí esse nível 3 já é aquele que precisa de um suporte bem substancial, que é aquela pessoa que não tem comunicação, então aquela criança ou aquele indivíduo que não fala, ou até mesmo quando desenvolve a fala já muda, que agora a gente descobriu isso, né? Que antigamente se nascia nível 3, era nível 3 o resto da vida. Hoje não, os estudos científicos já mostram que há uma variação nisso. Então é aquela criança que tem muita dificuldade, que não consegue ter autonomia de se vestir, de ir sozinho para determinados lugares, comer. Então tem várias características, várias estereotipias e que precisa de sempre uma supervisão ali, porque não tem noção de perigo. Então precisa de um suporte bem grande. E aí dentro desses níveis, os estudos científicos colocam, né, que eles variam. Então dependendo das intervenções, de como que esse indivíduo ele está no mundo, ele pode ir do nível 1 para o 3 ou do 3 para o 1. Então, vai muito de como que esse ambiente ajuda essa pessoa para que ela possa superar. Então, são bastante informação. Né? Verdade. E o TDAH, Kétilon? Então, o TDAH também é um transtorno que a gente tem, mas ele está mais associado às questões de hiperatividade e desatenção. Então, aquela pessoa que é super hiperativa, assim, que não consegue ficar parado, que sempre está em movimento, tem coisas para fazer, faz muita coisa ao mesmo tempo, como também desatenção, sabe? Não sei se você já se pegou assim. Muito. Eu tinha que fazer a ligação, mas de repente eu fui pegar um café ou uma água e aí esqueci que eu tinha que fazer aquela ligação, ou você tinha algum compromisso que você tinha que fazer e acabou esquecendo pela desatenção realmente. Então, o TDAH está associado a essa questão da desatenção e hiperatividade. Antigamente, ele era separado, né? Tinha um transtorno de hiperatividade, tinha um transtorno de atenção. Mas hoje, o DSM, que é o Manual Diagnóstico... Agora está unificado. Está unificado. Aí você pode ser um ou outro, ou os dois. Que tem gente que tem os dois, né? Ele é tanto hiperativo quanto ele é desatento. E aí, ele cumpre alguns critérios para receber esse diagnóstico, né? Mas, basicamente, de forma resumida, seria essas características. E hoje é bem mais comum do que a gente imagina ter, né, o TDAH especialmente nessa sociedade nossa que é super acelerada, que a gente acaba se encaixando aí em algumas questões. Mas tanto o autismo quanto o TDAH, eu sempre converso, porque tem muita gente que fala, Kétilon, eu me identifiquei, e agora? O que eu faço? Isso tem que causar algum prejuízo na sua vida. Então, tipo assim, se não causa nenhum prejuízo, você, eu sou desatento, eu sei que eu esqueço, mas você consegue lidar com isso tranquilamente, não é o TDAH. Mas se isso causa um prejuízo, você tem problema no trabalho, você tem problema na escola, nos espaços onde você está, se isso já causa um prejuízo, aí é interessante você ir atrás, e aí isso já está causando prejuízo. E você precisa, né, receber um diagnóstico até para você aprender a lidar com essas situações. Então, tem que causar algum prejuízo na vida. Então, no caso, se é aquelas coisas que você... aquelas situações repetidas. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito esquecida. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não esquece. Acabou de me avisar, não esquece, faz isso. Eu esqueço. A partir daquele momento que isso começa a me incomodar, me deixar triste, ou faz com que eu me sinta desmotivada, isso é um problema? Isso já é um problema, porque está causando prejuízo de vida. E aí isso pode desencadear outros transtornos mentais, que aí entra na depressão, entra na ansiedade, porque você começa a se cobrar muito, né? Fala, poxa vida, como assim? Eu não consigo lembrar aquilo que a pessoa acabou de me dizer. Ou eu tinha que ir ali na sala, pegar uma coisa e de repente algo me distraiu no meio desse caminho e eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer e acabo procrastinando aquilo para depois, né? E aí você acaba desenvolvendo outros problemas. Então, é muito associado às pessoas com TDAH que não foram diagnosticadas a terem problemas de ansiedade, a terem problemas de depressão, porque eles não sabem a real natureza das suas questões. E aí acaba tratando outros transtornos que acabam sendo adquiridos, né, por conta disso, porque eles não sabem administrar e organizar, porque é algo do indivíduo, né? Tipo assim, você não vai conseguir tirar isso de você, mas como que eu vou aprender a lidar mesmo tendo
o TDAH ou o autismo na minha vida. Certo. Então, isso faz a diferença. Nossa, inclusive, recentemente a gente teve aqui um podcast com o Henrique falando sobre essa questão das emoções, ansiedade, e ele mencionou sobre a questão de que tudo precisa ser investigado para saber se é de fato uma questão emocional ou física. Então, no caso dessas pessoas que muitas vezes, hoje em dia, podemos te dizer que os diagnósticos eles estão sendo mais precisos desde a infância? Sim. Hoje está sendo muito mais preciso. A mãe de pequenininho já consegue observar ali que a criança tem um comportamento diferente. Então, já abre um alerta ali, já leva no médico. Aí o médico fala assim, não, é bacana a gente investigar ou não. Os professores também, né? Na escola, os professores já batem o olho e falam assim, olha, tem alguma coisa tá diferente aí, não é só legal. Um aluno peralta demais. Tem criança que é incrível. A gente tinha uma criança lá na igreja que ele tem TDAH. E ele é bem mais difícil, assim. E ele ficava assim, se cobrando, mas eu não consigo ficar quieto, eu tento ficar quieto. Então, ele se martirizava muito com isso, porque ele não conseguia controlar a sua conduta dentro dos espaços, né? Então, assim, ele ia crescendo. Enquanto ele era pequenininho, não tem tanta consciência. Mas como ele foi ficando maior, já foi ficando aí com uns 9 anos, então ele já foi entendendo mais as questões. E aí ele teve um dia que ele chorou, tio, eu não consigo ficar quieto. Então, assim, como que a pessoa sofre, né? E quanto mais grande, porque enquanto é pequeno é mais tranquilo, mas vai crescendo, o indivíduo ele já vai começando a se cobrar bem mais, vai tendo mais prejuízo, porque ele não consegue se encaixar nessa sociedade. Exatamente. Eu cheguei a ver um caso parecido com um aluno meu, e ele amava as aulas. Minhas aulas são aulas de música, então normalmente as crianças elas conseguem se adaptar muito fácil, né? E a gente tinha um aluno que ele era visível que ele tinha um TDAH, só que ele não conseguia ficar quieto. E, gente, ele dava um pouquinho de trabalho pra gente. E a gente conseguia entender, eu mesmo conseguia entender que não era porque ele queria, mas a gente via as expressões dele, eu tento, mas eu não consigo. E aí, por exemplo, eu colocava eles, o coral certinho pra cantar, enquanto tava todo mundo parado, ele não conseguia, ele tava batendo o pé, ele tava se mexendo pra um lado ou pro outro, assim, de uma maneira tão acelerada que pra mim que tava só assistindo eu já tava agoniada. Então imagine pra criança viver com isso, né? Então, no caso aí, os pais, né, que precisam procurar pela ajuda. E normalmente, como que é esse processo, Catila? Existem alguns pais que eles compreendem rápido e vão procurar, ou a gente vê, ou ainda tem muitos pais que são relutantes. Como é que é essa questão dentro da sociedade? Explica pra gente um pouquinho. Então, sobre essa questão do diagnóstico, ainda tem muito tabu, né? Acho que legal da gente ter esses momentos aqui é porque a gente vai desconstruindo muita coisa. Então, tem muita resistência, tem pai que fala assim, não, meu filho não tem isso. Eu, quando era criança, eu era assim. E muitos casos hoje, quando descobre tanto o autismo quanto o TDAH do filho, o pai acaba recebendo o diagnóstico, ou a mãe também, porque... Nossa. Ele fala assim, mas eu era assim quando eu era criança. Minha mãe falou que eu fui falar lá só com os 4, 5 anos. E eu não parava quieto também. E agora, ó, tá vendo aí? Mas ele vê que ele tem vários prejuízos em outros aspectos da vida. E aí, quando ele descobre no filho, ele... Poxa, agora eu me entendo. E aí, quando ele vai atrás de diagnóstico, acaba descobrindo também. Mas ainda tem uma resistência assim, muito grande, porque as pessoas ainda têm aquele mito, né? De que... é doença. Então, autismo e TDAH não se constitui como uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, alguma questão cerebral, mas não é uma doença. É claro que não tem cura. O autismo você não vai ter, até hoje, né? Os estudos científicos aí estão trabalhando em vários tratamentos e tal, mas não tem cura ainda. Mas tem as formas de minimizar. Então, tem pessoas com autismo aí super inteligentes que conseguem fazer coisas incríveis na sociedade e que tem o autismo. Até o Beethoven, o pessoal tem a suposição de que ele tinha autismo, né, por algumas questões dele. Então, tem várias pessoas, assim, que hoje são super bem na vida, que receberam suporte e que conseguiram superar, mas ainda tem a resistência ainda de muitas famílias, e isso prejudica muito o desenvolvimento, né? Então, tem muita gente que reluta enquanto a criança é pequena, mas aí vai crescendo, é mais difícil de lidar, especialmente quando os níveis de suporte são maiores,
Porque imagina você controlar uma criança de 2, 3 anos. É fácil, você pega no colo, você agarra, fica lá tranquilo. Mas uma criança já de 10, 15 anos... Adolescente, já não é fácil por natureza. E aí, se tem algum transtorno, aí essa criança já começa a bater, que já não é mais criança, que já é adolescente. E aí, quando vai nesse período que a família vai atrás, porque não consegue mais lidar. E aí é bem mais difícil, porque quanto mais cedo, melhor para a criança desenvolver e não gerar os prejuízos, né, que o transtorno acaba tendo. E aí, depois, já é bem mais complicado. Até a gente, né, quanto mais cedo é interessante que a criança aprenda música, línguas, porque ela aprende muito fácil. Sim. Depois ela já vai perdendo um pouco dessa capacidade. Então, mas ainda tem. A gente fala que tem um luto, né? Que tem muitas famílias que recebem diagnóstico e ficam no luto aí durante muito tempo ainda, até entender, aceitar, ou se tranca com os filhos. Eu não vou levar mais meu filho para canto nenhum. E acabam ficando trancados com as crianças em casa. Não vou para a igreja porque ele não para quieto, às vezes as pessoas vão ficar olhando de cara feia. Então é melhor ficar em casa, porque aí eu não tenho que lidar com o julgamento de ninguém. Às vezes até em situações como uma lanchonete, esse tipo de coisa, tem pais que têm dificuldade para levar, né? Sim, aí prefere não levar e deixa essa criança só em casa. Aí a criança cresce só naquele ambiente. E se a gente não expor, né? Acaba que a criança não vai aprender as regras sociais. Então ela precisa ter contato com o meio social para entender. Mas as famílias hoje já estão tendo uma compreensão maior, já está vendo que é importante, mesmo a criança ali, difícil, que está correndo, elas estão levando. E aí é importante que a gente aprenda, enquanto sociedade, a apoiar e não julgar, né? Essas famílias, essas pessoas. Então, é muito importante. E aí, dentro disso, assim, é bem legal para quem está assistindo, que não conhece muito, assim, se viu uma criancinha com um cordãozinho de girassol, de quebra-cabeça, um símbolo do infinito, saiba que essa criança tem alguma deficiência oculta ou tem algum autismo TDAH, que aí você já vai entender mais ou menos. Eu acho que eu vi uma vez, do girassol também? Tem uma de girassol? Isso, do girassol é as deficiências ocultas, que ela simboliza. Aí entra todo tipo de deficiência que não é visível, né, que a gente chama. Então, que ela acaba que é mais nas questões cerebrais mesmo. Certo. Então, é o do girassolzinho que representa esses tipos de deficiências ocultas ou invisíveis, que algumas pessoas usam também o termo. Verdade. Bacana. Kétila, e sobre a questão do diagnóstico adulto? Hoje em dia a gente está vivendo isso, uma massa de pessoas adultas sendo diagnosticadas, fazendo acompanhamento. Qual os benefícios disso? Quais são os malefícios disso também? Qual a importância, qual a relevância? Como é que é para a sociedade entender também esses efeitos, no caso, os sintomas do autismo e do TDAH para os adultos? Então, tem muita gente que chamava de frescura, né? A pessoa tem um comportamento, não gosto de comer isso, essa pessoa é fresca, não gosta de abraçar, é uma pessoa fresca, mas a pessoa sofre muito. E no caso de adulto, é bem mais difícil, porque ela chegou na fase adulta sem ter recebido diagnóstico. Então, assim, ela passou por vários processos, por vários ambientes, mas ela tem algum prejuízo. Então, eu sempre falo, para buscar o diagnóstico, você causar algum prejuízo na vida. Pode ser no trabalho, pode ser nas questões de relacionamento familiar. Tem muita gente que não consegue manter e se firmar em um relacionamento porque ele tem um problema, um transtorno que acaba prejudicando. Então, assim, ela tem muita dificuldade de ter relacionamento quando namorando. Namora, não consegue firmar um namoro ali porque ela tem um transtorno. E como ela não se entende, o outro também não vai entender. E fica achando que é frescura. A pessoa que não gosta de agarro, não gosta de abraçar, não gosta de andar de mão dada, ou esquece algumas coisas. E aí acaba cobrando e essa pessoa não consegue responder, ou até mesmo não consegue falar para o outro aquilo que ela tem. E isso acaba gerando prejuízo nas questões de relacionamento. No trabalho também, tem muita gente que tem problemas no trabalho por conta da falta desse diagnóstico, porque ela não consegue responder a algumas exigências, né, que acaba sendo solicitadas por conta disso. No meu mestrado, eu estudei a trajetória de vida de 3 pessoas com autismo. E aí, desde da infância até a fase adulta. E todos eles descobriram na fase adulta o autismo. E alguns descobriram porque tiveram um surto. Então, em algum momento, a pessoa tem um surto aí psicológico de alguma situação, algum gatilho que acabou desencadeando. E ele teve um surto. Isso gerou, tipo assim, ele teve até polícia e tudo mais,
Foi quando foram fazer o diagnóstico dele, viram que ele tinha autismo por vários critérios, que ele tinha desde pequeno. E a menina que eu estudei, ela tentou suicídio, ela tratava uma depressão assim, há muito tempo, desde a fase da adolescência. Ela fez muita coisa perigosa, de usar drogas, de beber, de ir para determinados espaços, porque ela tentava se encaixar na sociedade. Como ela não conseguia se encaixar, então ela ia para esses ambientes, tentando grupos, né, para tentar se encaixar e fazer muita coisa perigosa para conseguir ver se encaixava ali naqueles espaços. E só que ela acabava não conseguindo e ela se cobrava muito. E ela entrou em depressão, tentou suicídio algumas vezes, porque ela falava assim, gente, não é possível, eu não consigo gostar das coisas que todo mundo gosta. As meninas, quando começava a conversar, ela, gente, eu não consigo gostar. Os meninos também tinham um problema ali de conviver realmente nos espaços. E ela falou, não, o problema sou eu, então é melhor eu me retirar. E aí, quando se retira, gera um problema, né? E ela falava assim, não, eu tenho um problema, então é melhor eu morrer do que eu ficar nessa vida. E uma pessoa, assim, extremamente inteligente, com altas habilidades, que terminou o ensino médio aí com 14 anos, entrou na faculdade, fez medicina, com 21 anos estava formada, assim, fez 2 faculdades. Primeiro ela fez ciências sociais, porque ela queria entender a sociedade. Então ela falou, eu vou fazer ciências sociais com 14 anos, para ver se eu entendo, Ela né? tentou de todas as formas mesmo. E ela não conseguia, e ela tentou suicídio porque as pessoas não conseguiam entender, sendo que era uma pessoa extremamente inteligente, que é uma pessoa extremamente inteligente. E ela tinha esse problema de não conseguir se encaixar, e ela fez muitas coisas perigosas para tentar se encaixar. E quando ela descobriu o autismo, ela até falou, Cat, assim, parece que eu curei minha depressão. Ela falou assim, eu até falei assim, minha vida mudou depois do diagnóstico, porque eu pude me entender. E pude falar para o outro que aquilo que eu tinha, aquelas minhas características de não gostar de alguns ambientes, é por conta do autismo, e tá tudo bem. Eu não preciso me encaixar e ser igual a todo mundo. Eu posso ter minha particularidade. E ela fala que isso se mudou completamente. Ela tomava vários remédios e depois o diagnóstico mudou, porque ela tratou o real problema, que não era a depressão propriamente, que tinha uma raiz para que aquela depressão estivesse presente. Então, assim, como é importante o diagnóstico e como muita gente poderia curar várias questões psicológicas se eles soubessem do real problema, né? Da real raiz ali daquilo que ele enfrenta. Então, é muito legal a gente conseguir entender. Mas eu falo também que a gente tem que ter o cuidado, né? Como você falou, dos problemas. Porque tem muita gente que acaba utilizando isso para se vitimizar também. Então, desde criança, eu converso com muitos pais que a criança que está derrubando tudo ali. Ah, não, deixa ele, porque ele é autista. Não, não é assim. Isso também é um problema, né? Problema. Porque assim, porque ele tem um diagnóstico, eu vou deixar ele fazer tudo que ele quer? Não é bem assim. A gente também tem que ter esse limite ali do que é aceitável, do que a gente está permitindo. Essa super proteção também dos pais, elas podem gerar muitos problemas no processo de desenvolvimento dessas crianças, Kétlin? Pode, com certeza, porque o indivíduo a gente precisa aprender, né? A gente se desenvolve por meio da imitação. Então, a gente vai imitar o outro, vai ver como que o outro vive, para que a gente também aprenda. E os pais precisam ensinar. Se ninguém falar para a criança que ela não pode subir na mesa, ela não vai saber que não pode, entendeu? Ela não vai achar que é um problema. Se ninguém ensinou que tem que comer com a colher, ela não vai saber que tem que comer com a colher. E a gente tem várias histórias aí, assim, Ellen Kellen, tem os meninos lobos, né, que cresceram com... quem já ouviu falar nessas histórias e filmes aí que cresceram em ambientes, na floresta, que a criança não aprendeu a utilizar talheres, não aprendeu a fazer várias questões e porque ela não foi ensinada. Então, a gente precisa ensinar. E não é porque a criança tem um transtorno ou porque o indivíduo tem algum transtorno que a gente não vai ensinar as regras sociais. Tem que ensinar realmente o que pode, o que não pode. Ela tem que saber, porque ela entende. Mas, em alguns casos, é claro que você tem que usar outras metodologias. Você não vai explicar que ele entenda, fazer um sermão que ele não vai entender nada. Tem que usar palavras, especialmente para as crianças, né? Falar pouco, usar pequenas palavras, não ficar falando um monte, porque senão vai acabar reforçando alguns comportamentos também. Começa a falar aquele monte de coisa, daqui um pouco a criança já tá... Né? O que você falou no início mesmo? Não então, lembro. Usar poucos comandos. Então, a criança não gosta do não,
Não é para mexer ali. Usam outra palavra para substituir esse não, se ela tem uma resistência a não, mas eu falo particularmente porque é um filho com autismo. No início do desenvolvimento ele era bem hiperativo, que ele tem um TDAH associado também. E ele era, assim, terrível. E eu comecei a fazer as... Eu falei, não, ele tem que aprender que não pode. E a gente colocava de castigo na cadeirinha ali. A gente tem que ensinar para que ele possa aprender, né? Então, a gente precisa... E os pais também precisam ter essa consciência de estar ensinando também para que a criança possa desenvolver e aprender as regras sociais para que tenha uma vida plena, né? Porque senão ela não vai conseguir viver plenamente aí na sociedade. Até porque a importância do diagnóstico é exatamente para dar uma qualidade de vida para a criança, né? Então, ficar submetendo a ela coisas que vai prender ou que vai deixar também muito à vontade não dá uma qualidade de vida, né? Interessante. Ketila, qual é o papel da igreja com relação à inclusão no Ministério das Possibilidades? Então, a igreja ela teve uma iniciativa assim, muito legal. E eu sempre falo assim, que, na minha concepção, quando eu fui chamada para fazer parte do ministério, né? Eu falei, gente, será que eu aceito? Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu falei, ai, meu Deus, mais uma função. Mas eu vindo para casa depois do convite, Deus falou no meu coração. E ele falou assim, não, eu te chamei. E eu creio que esse ministério ele surgiu agora para mostrar que a gente está no final dos tempos. Deus, ele falou o quê? Que no final dos tempos ele ia pregar o evangelho para toda língua, povo e nação. Tem muitas pessoas, especialmente com deficiência, que aí o MAP ele entra, né? As pessoas surdas, pessoas cegas, que se comunicam de outras formas e que a gente precisa alcançar essas pessoas. Então a igreja ela, criou esse ministério para conseguir alcançar outras pessoas que até então ninguém olhava. A gente tinha até algum trabalho, que a igreja sempre teve algum trabalho de ajudar, mas a gente não tinha um foco centralizado nas pessoas com deficiência. E agora, como Ministério Adventista das Possibilidades, a gente tem um foco na pessoa com deficiência. Como que essa pessoa ela pode vir para a igreja, ela pode ser útil para a igreja. E também como ajudar as famílias atípicas também, que até então as famílias, eu não vou para a igreja porque se eu for para lá as pessoas vão ficar me julgando, então é melhor ficar em casa do que eu estar indo. E hoje não, a igreja já está dando esse suporte por meio do Ministério Adventista das Possibilidades de apoiar essas famílias para que elas possam estar na igreja, para que elas possam sentir pertencentes também desse espaço. E aí esse ministério ele é muito importante porque ele começou a criar capacitações para a igreja. Então a gente tem os líderes agora desses ministérios, então as igrejas já estão tendo esses líderes e esses líderes estão tendo capacitação e as igrejas também estão tendo capacitação. Então o diácono, aquela criança que fica correndo na igreja, ele já fica entendendo que eu entendo que é uma criança com TDAH, uma criança com autismo. É claro que a gente não vai deixar o menino o tempo inteiro ali, mas com o tempo, de forma gradativa, a gente vai ensinando esses comportamentos por algumas estratégias, né? De como que essa criança pode estar na igreja quietinha, ou em alguns momentos ela tem que sair até para ela se equilibrar. Então a igreja, a partir desse Ministério Adventista das Possibilidades, ele vem auxiliar essas famílias e essas pessoas a sentirem que realmente eles possam vir para a igreja e se sentirem acolhidos e sentirem que Deus também está olhando por eles. Então, isso é muito importante dentro desse ministério que vem auxiliando muitas pessoas, e muitas pessoas estão se convertendo para a obra de Deus, para a causa de Deus, e estão pregando também, que isso é muito legal, que mostra, né, essa possibilidade que essas pessoas têm dentro da obra de Deus. Então, é muito bacana. Que bacana. Então, esse projeto do MAP, né, ele é um projeto exatamente para dar assistência, suporte e treinamento para as igrejas que necessitam, que queiram saber a melhor forma de recepcionar essas crianças e adultos também, né? Para que todos possam se sentir parte em si, né? Eu acho muito interessante isso. Recentemente a gente também teve aqui falando sobre a ADRA e a gente percebe o quão importantes são esses departamentos, né, onde a sociedade pode ver que a igreja é um lugar que está a serviço da comunidade como um todo, né? Eu acho isso muito bacana. Acho interessante a forma com que esse departamento
tem abraçado essa causa. Acredito que quem está em casa, até mesmo as pessoas dentro da igreja mesmo se sentem mais acolhidas, porque a gente sabe que é muito desafiador, né, Kesley? Imagine para você como foi no início criando seu pequeno. Deve ser bem complicado, às vezes as pessoas também entenderem. Às vezes a gente se depara muito com situações de você estar ali educando seu filho e a outra pessoa não entende nada e quer te ensinar a corrigir. Como é essa situação também dentro dessa questão? As correções, lidar com os outros que não compreende, para pais ou para quem é adulto também. Então, sobre esse aspecto é muito interessante, que eu sempre estava envolvida no Ministério Infantil da igreja, né? Antes de ter filho, porque eu tinha uma aproximação aí com as crianças. E todas as crianças ficavam super quietinhas comigo na igreja. Quando eu tive meu primeiro filho, gente, era incrível. O menino não parava. Eu falei, como assim? Eu consigo fazer com que todas as crianças fiquem quietas e o meu é o menino mais bagunceiro da igreja, literalmente. E eu falei assim, não é possível que tem alguma coisa aí. E eu levava uma bolsa cheia de coisas assim para poder estar entretendo ele, e até então não entendia, não sabia, até levei ele no médico quando ele tinha uns 4 aninhos. Eu falei, não, tem alguma coisa, não dá. Na época não tinha tantos estudos, né? Os profissionais não sabiam tanto. Falou, não, ele não tem nada não, isso é criança é assim mesmo. E o Alan falou assim, eu era terrível, eu era pior do que ele. Então, e aí eu fui trabalhando, eu falei, não, mas tem alguma coisa. E começava a ler os livros do Espírito de Profecia, e tinha irmã que falava, faz isso, faz aquilo. O Alan vinha também, que é meu esposo, não, tem que meter a peia, porque eu só aprendi porque eu apanhei. Meu Deus, essa frase, é falta de peia. É falta de peia, nossa. E muito eu via que ele não resolvia. E quando a gente dava umas peias assim, aí que o menino ficava mais terrível. Eu falei, não, a peia não resolve, tem que tentar uma outra estratégia. E aí eu ia para outros meios, e o bom é que a igreja a gente tem muitos livros, né, do Espírito de Profecia que ajuda assim demais. Então eu lia muita coisa sobre como educar as crianças, como tratar, e ele tem uma personalidade forte, que aí eu descobri depois que é a rigidez cognitiva, né, que até hoje assim, você ensina uma coisa para ele, tem coisas que ele aprende assim, questão pedagógica e de escola ele aprende só de ouvir. Ele ouviu na escola, pronto, ele já fixou aquele conhecimento, assim, super inteligente. Mas outras questões simples, para tomar um banho, se a gente não falar, tem que pegar o shampoo, o condicionador, o sabonete, ele só toma banho com água. Tipo assim, vai tomar banho. Ele... Então, aí o Alan tem hora que fala, como assim você... Eu falei para tomar banho. Eu falei, tu falou que era para ele pegar o shampoo, o condicionador, porque a gente tem que algumas coisas dar um passo a passo para ele. Então, em algumas questões é super inteligente, já outras precisa de um suporte. Entendeu? Coisas básicas. Coisas básicas da vida. A gente precisa estar dando um suporte para ele. E aí eu descobri que tem a questão da rigidez cognitiva, tem do autismo, né, que acaba tendo esses prejuízos, que a gente tem que estar ali na supervisão em algumas questões. E aí na igreja a gente sempre ouvia, né, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente, como mãe, a gente acaba... Tem coisa que eu acho que vale, quando a gente vê que a pessoa, de fato, está querendo ali, ou só quer, tipo assim, jogar aqui, eu sou mais inteligente, eu sei mais do que você, então tem coisa que a gente pode se apropriar, mas outras a gente precisa dosar, até porque a gente que conhece a nossa criança, né? A gente sabe o limite que ela pode ir. Então tem coisa que as pessoas falam, tem que fazer isso, mas eu sei que pro meu não vai resolver. Então eu preciso entender esse limite, e quem mais sabe sobre isso é os pais que conhecem mais sobre essas crianças. E a igreja ela vem trazer suporte, porque tem muitos pais, a gente não nasce sabendo criar filhos. Independente se tem transtorno ou não, é difícil, é desafiador. A gente tem um filho, você está com essa responsabilidade de ter uma vida que agora é você que é o responsável por ela, de formar o caráter, de ensinar nos caminhos, é muito complexo. Então, a gente precisa também estudar para conseguir, e aí Deus vai mandando pessoas, né? E eu acho que o Ministério das Possibilidades, ele é isso. São pessoas que Deus manda para estar apoiando muitas famílias. Porque hoje tem muitos mitos aí, muita gente, especialmente quando descobre o diagnóstico, ele tem esses comportamentos por conta disso, então deixa ele fazer o que ele quer. Não é bem assim. Se a criança só quer comer doce, eu vou deixar ele comer doce o dia inteiro? Não pode, eu preciso estar ensinando. É claro que eu não vou tirar de forma brusca alguns comportamentos, mas de forma gradativa a gente vai ensinando e tem muitos casos assim, de crianças nível 3 de suporte, não verbal, que tinha várias comorbidades quando a família se engajou mesmo.
e com a ajuda dos profissionais, né, tanto dos terapeutas quanto também das pessoas que convivem, essas crianças desenvolverem e hoje, assim, são formados, têm profissões, se desenvolvem super plenamente na sociedade. Então, é muito importante esse apoio, né, esse suporte, tanto para a pessoa quanto para as famílias. Você mencionou muito sobre a questão de suporte, quanto isso é importante, quanto ajuda no desenvolvimento. Mas e aquelas crianças que não têm um suporte? Aquela criança que cresce num lar, como é que eu poderia dizer, a base familiar um pouco desestruturada, muitos traumas de infância. Essas questões, elas ajudam a aumentar os sintomas, eles passam a ser mais severos. Quais são os efeitos que isso causa na criança com autismo e TDAH? Então, a desestrutura familiar, ela causa um prejuízo enorme, independente se a pessoa tem ou não algum tipo de transtorno, né? Mesmo quem não tem, ela causa um problema aí para a vida, tanto nos aspectos profissionais quanto de vida mesmo. Tem muita gente que tem problemas familiares depois, quando crescem, problemas nas questões econômicas, aí porque eles não tiveram esse suporte aí da família desde a infância, eles acabam tendo que superar. Então, causa muitos prejuízos, especialmente para as pessoas com deficiência, porque já tem uma situação, ali um transtorno, né? E se ele não tem suporte, ele vai ter muitos mais prejuízos. E aí vão ser aquelas pessoas, em alguns casos, que ele vai precisar de ajuda o resto da vida. Então, assim, é nítido quando a gente observa uma família que dá um suporte, mesmo com nível 3 de suporte, a gente vê como que esse indivíduo, ele consegue estar nos espaços da sociedade com aquela família e se desenvolve, mesmo com as limitações ali, ele se desenvolve para aquela que não teve nenhum suporte. E esse é aqueles casos assim que acabam sendo muito difícil eles conseguir conviver em sociedade, especialmente quando vai entrar na fase adulta, né? Porque quando entra na fase adulta, os problemas ficam bem mais difíceis de conseguir controlar e de lidar. É como se já ficasse permanente. Ketila, e sobre educação e conscientização das pessoas? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Eu acho que a educação é o primeiro ponto para que a gente consiga superar qualquer desafio e qualquer adversidade, né? Especialmente nesse meio. Quando as pessoas começam a entender e ter esclarecimento do que é realmente transtorno, do que é o autismo, eles conseguem ajudar as pessoas e ajudar as famílias. Então, quando a gente entende que aquela criança é assim por conta disso, eu sei como... ela é assim, beleza. O que eu posso fazer para ajudar? Que isso que a educação faz. O que a gente pode fazer para estar ajudando essa criança, para estar ajudando essas famílias? Então, quando a gente entende os transtornos, entende as características, a gente consegue pensar de forma mais personalizada nesse apoio, nesse suporte que a gente pode dar. Então, a educação, eu acho que ela é fundamental para que a gente consiga conscientizar. E ela vem ajudar, de fato, a conscientizar, né? Hoje em dia, a gente está vendo vários movimentos, especialmente no âmbito do autismo, porque as famílias elas se juntaram, elas estão engajadas realmente em ajudar seus filhos. Ela falou, não, eu quero um futuro para os meus filhos, eu quero que eles possam ter uma vida plena. E aí eles estão engajados, tendo movimentos, conscientizando realmente, e isso gera, né, dentro da igreja, gera dentro das outras comunidades, o correr atrás disso. E aí a educação ela vem auxiliar para que a gente consiga lidar, estudar e aprender aí a dar esse suporte e ajudar as pessoas. E hoje a gente tem muitas leis também de amparo, assim como as correntias. Isso é uma coisa nova, né? Para ajudar não só aquela pessoa que é deficiente, mas também as pessoas que estão ao redor. Porque às vezes você está num ambiente ali e você não faz ideia que a pessoa que está na sua frente, ela sofre de algum transtorno e acontece alguma coisa e você não sabe o que fazer, né? Às vezes, por exemplo, você está numa... Hoje em dia a gente tem a questão da prioridade, né? Então, quando você vê as pessoas com a correntinha, você já sabe que ela tem alguma comodidade, né? E antigamente não era assim. Você ia nos ambientes, as pessoas que estavam ali, que tinham, às vezes nem sabia que elas mesmas tinham direito a isso, né?
Então é muito interessante ver que a sociedade em si, ela tem avançado para trazer um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas. Uma coisa muito interessante que você falou até mesmo sobre a minha vida pessoal. Eu tenho transtorno de ansiedade e depois que eu comecei a trabalhar na área da educação, exatamente por lidar com muitas crianças que têm essa questão de transtorno, eu me identifiquei demais. E às vezes, e hoje em dia eu levo isso, eu compartilho isso na minha terapia, né? E eu acredito que talvez eu tenha um pouco de TDAH. E eu tenho essa questão do hiperfoco desse negócio. Por exemplo, se eu estiver estudando e eu tiver não conseguir me concentrar, eu não vou conseguir produzir. Por exemplo, na época que eu estava fazendo meu TCC. Aí, nossa, eu não conseguia me concentrar de jeito nenhum. E, tipo, aí eu ficava assim, olhando pro teto. Ai, meu Deus, me ajuda, o que eu vou fazer? E eu ficava naquela agonia. Eu ficava assim, gente, meu tempo tá acabando, eu preciso... Aí, de repente, eu ligava o hiperfoco. E aí eu não parava. E, tipo, se alguém chega perto de mim, me chama, fala comigo, eu não escuto nada. É como se eu ficasse surda e cega dos outros lados, assim. A mesma coisa acontece com o telefone. Inclusive, é uma coisa que era pra mim ter falado sobre a questão de uso de telas. Pioram, melhoram. Pioram bastante. É uma coisa que é muito importante. Kétila, sobre o uso de telas. Qual é o papel? Se tem benefícios, se tem malefícios, o uso excessivo de telas. Então, o uso excessivo de tela ele tem problema para todo mundo, né? Assim, causa um prejuízo assim, tanto das questões neurológicas quanto também até da questão visão. Tem vários científicos que colocam, né, sobre essa questão da visão, questão de postura, as pessoas vão adquirindo algumas doenças de coluna, de motricidade mesmo, de lé, por conta do uso exagerado de telas. O movimento repetitivo, né, acaba causando alguns problemas físicos e também mentais. O de jogar também. Super. E aí, no caso das pessoas com autismo TDAH, isso piora muito, porque elas acabam adquirindo hiperfoco para essas questões e especialmente do autismo, né, que ele tem uma dificuldade de se relacionar com os outros. Quando eles estão dentro do mundo tecnológico ali, do meio virtual, é muito fácil, é mais fácil deles conseguirem se relacionar. Então, eles acabam entrando dentro daquele ambiente e se fechando ali. Então, para que eles consigam sair, isso é mais difícil quando eles têm esse uso excessivo, né? Eu digo do meu filho, assim, é nítido como quando ele fica muito tempo na tela, como muda o comportamento dele. Ele fica mais agressivo, ele fica mais difícil de lidar. E aí eu fico mostrando, porque eu adoro fazer experiência, né? A pessoa que é cientista é ótimo, porque você usa os filhos para fazer os experimentos. Então, aí quando eu deixo ele algumas vezes assim, quando ele tem dia que ele fica assim, se não tem muita supervisão, quando vai para cá, ele fica umas 6 horas aí, se contar o horário todo, e o legal que o celular você consegue controlar, né? Ver quanto tempo que ficou aí na tela. E aí, quando eu vejo esse comportamento, quando eu vou dar algum comando, aí ele já fica mais irritado, mais nervoso, ou trata de forma mais... Aí eu já falo para ele, viu? Aí eu tiro a tela durante uma semana, sem tela nenhuma. Quando eu faço alguns comandos para ele, eu já vejo que ele responde de outra forma. Aí eu vou e chamo ele. Falo, viu como que você agiu? Lembra quando você estava muito tempo com o celular? Como você ficou com o comportamento? E agora? Viu que você ficou uma semana sem celular? Olha como você tá. Viu que você obedeceu, você fez aquilo que eu pedi, você não deu tanto trabalho essa semana. Viu como a tela ela prejudica o seu comportamento? Aí ele olha assim, eu falei, pois é. Eu falei, o problema não é a tela, não é o problema do celular, até porque a gente não vai tirar isso dos nossos filhos e a sociedade hoje é o meio movida através dela. Né? Não tem como. Mas é fazer com que ele aprenda a lidar com essas tecnologias sem afetar a sua vida. Então, tem dia que ele não quer. Teve uma época no início do ano mesmo, ele não queria nem sair para brincar. E eu sempre estimulei muito essa questão da interação. E ele não, eu quero ficar aqui em casa. Ele queria ficar jogando, né, nas férias, ficar jogando lá. Aí eu falei, não, tirava tudo, desligava a internet. Falei, vai pra rua, vai brincar no condomínio com os amigos. Mas eu não quero. Eu falei, não importa, vai lá. Nem que você fique olhando por nada, mas vai. Admira o céu. Lá, né? Admira. Tem hora que eu falo assim, você vai ficar lá no osso. E ele foi mudando, porque ele estava se fechando realmente. E ele falou, mas é porque eu sou autista. Eu falei, não, você tem que superar essa sua característica. Nossa! Eu falei, pode parar com isso aí não vem dizer que é do autismo propriamente, não. Mas assim, se você permitir,
vai se intensificando essa questão da dificuldade de se relacionar. E aí é o quê? É permitir que ele se isole? Não, a gente tem que fazer com que ele possa forçar ali, é claro que de forma mediada, né? Mas que ele tenha essa interação com outros indivíduos. E aí muda completamente. Então, assim, ajuda muito quando você consegue controlar. E aí eu falo, sempre tem um controle de tempo de tela. E é legal a gente que é adulto, não tem ninguém controlando, né? A gente próprio que tem que se controlar. E então tem hora que a gente passa assim, olha o feed do Instagram, você viu lá, você passou 1 hora, 1 hora e meia, ou até mesmo 2 horas rodando ali, e sendo que você muito poderia. Fácil. Muito fácil. Inclusive, recentemente eu coloquei Agora, né, exatamente por essas coisas, a tecnologia desenvolveu um negócio que você faz controle. Aí, por exemplo, eu coloquei no máximo 2 horas de uso do Instagram, por exemplo, né? Aí, quando tá faltando 15 minutos, você tem 15 minutos restantes pra usar. Menino, bate um desespero. E aí você fala, como assim? Como assim? Já passou tudo isso. E aí, tipo, quando você tá ali naturalmente usando, a gente não percebe nada, né? Que você passou 2 horas usando a tela. Mas quando você começa a receber esse negócio, você fala assim, gente, 2 horas do meu dia que eu gastei, que eu poderia ter feito isso, aquilo e aquilo. Sim. E vai de boa, tranquilo. E tem muita gente que fala, né? Eu queria que meu dia, 24 horas é muito pouco, porque a gente tem tanta coisa para fazer, então é pouco. E eu digo, tem hora que para mim mesmo, que eu falo assim, gente, é muito pouco, eu tenho que... Nossa, a gente tem que estudar, faz várias coisas, trabalha. Eu falei, eu queria mais tempo para conseguir render, né? Mas a questão não é o tempo, as 24 horas, porque todo mundo tem esse horário, tem gente que faz um monte de coisa. É essa organização real, e não é fácil. Eu digo por mim, assim, que não é fácil a gente conseguir. Eu faço cronograma, a Alan fica brincando comigo direto, né? Porque eu faço cronograma, porque eu creio que eu tenho um TDAH aí. Ainda não fui atrás porque a gente consegue controlar. Então, eu falei assim, ainda não fui atrás do diagnóstico, mas eu me encaixo em um monte de características, né? Aí eu falo que eu tenho um TDAH e um autismo incubado, porque eu amo ser metódica, assim, de organização de geladeira. Acho lindo. A roupa organizada por tamanho, por cores. Gente. Amo de paixão. Mas eu sou super desorganizada. Então, tipo assim, eu arrumo, mas daqui a pouco eu já desorganizo aquilo que eu tinha arrumado. Aí eu fico uma briga interna ali comigo. Nossa. Aí eu falei, um autismo e um TDAH que ficam brigando. A paz ali. que a gente sente de arrumar o quarto, por exemplo, e daqui 15 minutos você vai sair e de repente não existe mais um quarto organizado, é uma tortura. E eu fico muito, quando eu tenho que estudar realmente, que a gente que tá no doutorado aí, né, a gente tem que estudar. Eu só consigo estudar bem, parece que para eu escrever bem, é quando a casa está toda organizada, quando está tudo bonitinho. Se eu lembro que o closet está lá bagunçado, eu não consigo render. Aí eu paro, vou lá, organizo o closet, aí tá tudo, aí eu volto, aí parece que eu fico bem, entendeu? Então são coisas assim que é as questões cerebrais aí que é muito incríveis, e são coisas né? que a gente olha assim, gente, qual a necessidade disso? Não tem nada a ver. Mas a gente se prende muito a isso, né? Que coisa. É incrível, assim, como que é a complexidade das questões neurais. Basicamente, a gente se sente refém o tempo todo. Sim. E é muito complexo, né, essa questão. Eu recebi um diagnóstico, tem muita gente que fala assim, você não é. Quando eu fazendo um exame de rotina, eu fiz aí, deu um exame neurológico de pensamento acelerado e desorganizado. Aí o Alan falou, eu sabia que você era desorganizado. Aí o exame. Aí eu falei, sério, o exame neurológico que eu fiz lá. Aí eu fui no médico, levei para ele. Eu falei, doutor, deu isso aqui no exame. Ele, não, você não é isso. Você é... Porque a gente, quando vai no médico, né, você vai toda arrumadinha, você fica toda tranquilinha ali. Você não é acelerado. Olha, você fala super tranquilo, super calmo. Só que eu sei que eu sou muito acelerada em alguns momentos. Assim, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar mexendo. Eu tenho, parece que faz parte de mim algumas questões, né? E aí, só eu que me entendo porque a gente acaba convivendo e quem convive também com a gente. E eu descobri que é um transtorno. Trabalhando na área, eu descobri que existe esse transtorno de pensamento acelerado e desorganizado. E eu falei, caraca, será que eu tenho isso também? Aí eu falei, será que é do pensamento acelerado ou será que é do autismo? E é um transtorno que quase ninguém fala. Mas diz que muita gente acaba tendo e acaba sendo diagnosticado com TDAH e era só um pensamento acelerado. E o meu deu no exame, realmente, porque tem algumas questões que dá no exame neurológico. O autismo a gente não dá. Não tem um exame que diz se você tem ou não autismo.
mas outros transtornos já têm exames que acabam aparecendo, né? No caso do autismo, tem muitos médicos que mandam para ver se não tem uma deficiência intelectual associada ou se não tem outros problemas neurológicos que acabam sendo comorbidades, né? Mas tem transtornos que o exame ele acaba mostrando a deficiência intelectual. Eles conseguem observar alguns campos do cérebro com essa dificuldade ali, então consegue verificar. Ah, sim. Eu não sabia como era feito nos exames. Hoje, no caso do autismo, ele é só clínico. Se um médico, a partir dos critérios diagnósticos, ele fizesse, seria uma entrevista, né? Está fazendo essa entrevista tanto com a família, se for criança, e observando também essa criança, ele consegue, em alguns casos, na primeira consulta. Ele fecha esse diagnóstico. A gente sempre fala que é interessante ter outras pessoas juntos ali. Então, tipo assim, se a família já leva um relatório da professora de escola, que aí já vai ter várias descrições, até da igreja também, que as professoras da igreja podem até fazer um relato ali de como que é essa criança aqui na igreja, porque quando ela for no médico, tanto aquilo que ela diz que a criança tem, quanto também que outras pessoas falaram sobre essa criança. E aí, quando o médico pega e lê todos esses relatos, ele consegue fechar em uma consulta. É claro que tem médico que já pede para ir no psicólogo, no psicopedagogo, para ter outros profissionais para dar suporte nesse diagnóstico. Mas hoje, em alguns países, o próprio pediatra ele pode dar o diagnóstico para a criança. Não precisa necessariamente só o neuro para estar fechando esse diagnóstico, né? Então, o próprio pediatra aí que vê que a criança não está desenvolvendo no período correto, a criança tem que fazer isso até tal faixa etária, né, nas etapas de desenvolvimento, se ele observar que tem um atraso, tem um prejuízo, ele próprio pode estar fechando esse diagnóstico. E em muitos países de primeiro mundo, isso está sendo feito de forma bem precoce. No Brasil, a gente está nesse caminho aí, andando ainda, mas já está tendo várias ações nesse sentido de agilizar esse diagnóstico das pessoas, tanto com autismo quanto TDAH, né? Para auxiliar. Ok. Muito obrigada, Kétila. Quer falar mais alguma coisa para o pessoal que está em casa? Informar alguma coisa que você acha que é importante, eles terem consciência? Então, alguma dica aí para quem gosta dessa temática, né? A gente tem dentro da Igreja Adventista algumas comunidades. E aí, sobre o autismo, a gente tem a RAAFA, que é a rede adventista da pessoa com autismo. E aí lá tem o WhatsApp, tem Instagram, tem o Telegram, que as famílias podem estar entrando, os profissionais que gostam da área, se identificam, eles podem estar participando para poder entender mais e auxiliar essas pessoas. E também tem o do TDAH. Também tem uma outra comunidade que a gente tem dentro da igreja, que é o Hiperativa. Que também tem o WhatsApp, tem no Instagram, tem o Telegram também, que a gente compartilha várias informações e vários materiais do Brasil e do mundo inteiro. Então, é uma comunidade bem grande que vai ajudando e dando suporte. Então, se você é família ou você próprio se identifica em alguma característica aí do autismo, do TDAH, entra lá que você vai ter uma rede de pessoas que vão estar também com o mesmo objetivo, que vão estar ajudando a se engajar nessa causa, né? E você vai ter pessoas que você possa contar. E é um grupo da Igreja Adventista que a gente está tendo esse movimento de ter essa interação, né? Então, é muito importante que a gente possa estar participando desses grupos, né, desses movimentos, para que a gente possa aprender cada vez mais. Eu falo que cada vez que eu estudo, eu descubro que eu sei cada vez menos, assim, é algo incrível. Então, assim, a cada momento a gente aprende muito com a experiência do outro, em outros espaços a gente acaba evoluindo e aprendendo muito. Então, isso é muito bacana. Então, quem puder, siga e indique também para outras pessoas, para que a gente possa estar conscientizando cada vez mais, né, a nossa sociedade, as nossas igrejas, a estarem lidando com as pessoas atípicas aí de forma mais assertivas. E muito obrigada pelo convite, e a gente está à disposição aí de quem precisar. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece por você ter disponibilizado seu tempo para compartilhar tanta informação importante. E o nosso desejo, galera, para você que está em casa, é que você possa nos ajudar essa causa, porque afinal de contas
Existem tantas pessoas que estão precisando de suporte, e às vezes isso também vai ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, porque às vezes você convive com alguém e te ajuda a saber lidar com as pessoas que têm esse tipo de deficiência. Então, todas as informações vão estar aqui embaixo. Se você se identificou com alguma coisa, entre em contato, tá? Como a Kelly falou, eles estão à disposição para te dar suporte. E é isso que a gente deseja para vocês. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Não perca as nossas novidades, não perca os nossos conteúdos. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos. A equipe do Comum Pode agradece, Ketila, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Espero que volte outras vezes para compartilhar muito mais informação. Obrigado por tudo que você passou aqui pra gente hoje. Valeu. E é isso, pessoal. A gente se vê e tchau.